Pode um cheque comprar a absolvição para um regime inteiro? Nos arquivos selados da Santa Sé, um documento de 11 de fevereiro de 1929 revela não apenas uma transação, mas um pacto fáustico. 750 milhões de liras em dinheiro e 1 bilhão de liras em títulos do Estado, uma fortuna colossal transferida do governo fascista de Benito Mussolini para o Papa Pio XI. Em troca, o Vaticano, prisioneiro em seu próprio palácio por quase 60 anos, recebia a soberania sobre um minúsculo pedaço de Roma, o menor estado do mundo. Mussolini, o Duce, um ateu notório que chamava os padres de tumores negros, comprava a bênção da Igreja Católica, pacificando milhões de italianos devotos e consolidando seu poder. A fé tornou-se a mais valiosa das moedas. O preço da soberania era a alma, e o pagamento foi feito em dinheiro vivo. Este foi o pecado original, o capital inicial do que se tornaria a instituição financeira mais secreta e escandalosa do planeta, o Banco do Vaticano. O acordo, conhecido como os Pactos de Latrão, não era apenas sobre política, era sobre a criação de uma máquina de dinheiro. E toda máquina precisa de um engenheiro. O escolhido foi um leigo, um gênio financeiro chamado Bernardino Nogara. Ele não era um homem de Deus, mas um homem de números, com uma única e inflexível condição para aceitar o trabalho. Suas decisões de investimento estariam livres de qualquer dogma religioso ou restrição moral. O Papa concordou. Nogara, com um cinismo brilhante, proferiu o princípio que definiria as operações do Vaticano por um século. O dinheiro não tem cheiro, nem pátria, nem fé. Assim, o dinheiro de Mussolini, o mesmo dinheiro que financiaria camisas negras e a repressão brutal, foi posto a trabalhar. Nogara, operando das sombras, diversificou o portfólio da Santa Sé com uma eficiência implacável. Ele investiu em empresas que a própria Igreja condenava do púlpito. Comprou ações da Instituto Farmacológico Serono, uma empresa que produzia alguns dos primeiros contraceptivos da Itália. O Vaticano pregava contra o controle de natalidade enquanto lucrava com ele. Ele investiu na Società Italiana per le Strade Ferrate Meridionali, uma gigante industrial que fabricava munições e armamentos para o exército fascista. O vigário de Cristo na Terra, o príncipe da paz, tornava-se um acionista silencioso na indústria da guerra. O Vaticano pregava a pobreza do púlpito, mas praticava Wall Street em seus porões. Nogara criou uma teia complexa de holdings e empresas de fachada em paraísos fiscais como a Suíça e Luxemburgo, movendo o dinheiro da Igreja para longe dos olhos dos coletores de impostos e dos curiosos. Ele era um maestro da opacidade, construindo muros de sigilo financeiro que se tornariam a marca registrada do Vaticano. Cada transação era uma oração a um Deus diferente, o Deus do lucro. A hipocrisia não era um defeito no sistema, era o próprio sistema. A riqueza da Igreja, agora separada de qualquer pretensão de moralidade, crescia exponencialmente. Em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, esta estrutura informal de gestão de ativos foi formalizada. O Papa Pio XII, um pontífice cuja neutralidade durante o Holocausto permanece uma mancha indelével em sua história, assinou o decreto que criava o Instituto per le Opere di Religione, o Instituto para as Obras de Religião, ou IOR. O nome era uma obra-prima de eufemismo. Não era um banco, diziam, mas um instituto para financiar obras de religião e caridade. Na realidade, era um banco offshore com o disfarce de uma fundação piedosa, operando dentro dos muros de um Estado soberano, imune a qualquer auditoria externa, a qualquer regulamentação, a qualquer lei que não fosse a sua própria. Era uma fortaleza financeira impenetrável
projetada para um propósito: proteger e multiplicar a riqueza da Igreja a qualquer custo. O IOR não tinha agências, não oferecia talões de cheque ao público e seus clientes eram uma lista secreta de ordens religiosas, clérigos e diplomatas do Vaticano. Mas logo, outros clientes muito menos santos descobririam a utilidade de um banco que não fazia perguntas. O dinheiro de Mussolini, embebido na ideologia do fascismo, havia construído um cofre perfeito. E em breve, esse cofre seria necessário para um trabalho ainda mais sujo, um trabalho que envolveria o sangue de milhões e a fuga dos seus carrascos. A escolha foi feita desde o início: a pureza da doutrina ou a segurança do tesouro. Uma decisão que assombraria a Cátedra de São Pedro por décadas. O que é mais importante para uma instituição que se diz divina, seus princípios ou seu poder? Nos diga nos comentários qual caminho você acredita que eles deveriam ter seguido: fé ou fortuna. Com a Europa reduzida a cinzas em 1945, uma caçada humana global teve início. Não por justiça, mas por sobrevivência. Para milhares de oficiais da Schutzstaffel, colaboradores fascistas e criminosos de guerra, o fim da guerra era o começo de uma corrida desesperada para escapar da forca. E no centro desta teia de fuga, conhecida como as Ratlines, ou linhas de ratos, estava a cidade eterna, Roma. E no coração de Roma, o Vaticano. Como foi possível que homens como Adolf Eichmann, o arquiteto do Holocausto, ou Klaus Barbie, o açougueiro de Lyon, conseguissem obter passaportes falsos, vistos e passagens de navio para refúgios seguros na Argentina de Perón ou no Chile de Pinochet? Documentos desclassificados dos serviços de inteligência dos Estados Unidos da América e do Reino Unido apontam para uma rede clandestina operada por dentro dos muros da Cúria Romana. Padres e bispos, movidos por um anticomunismo fervoroso e a crença equivocada de que estavam salvando soldados católicos da perseguição soviética, transformaram mosteiros em esconderijos e confessionários em centros de planejamento de fugas. O bispo Alois Rudal, reitor do Colégio Alemão em Roma, vangloriou-se abertamente em suas memórias de ter ajudado nazistas a escapar, descrevendo sua operação como um ato de caridade cristã. Mas caridade não paga as despesas de uma operação de fuga transcontinental. Eram necessários fundos, e fundos irrastreáveis. O ouro entra em cena, não o ouro dos altares, mas o ouro roubado dos dentes das vítimas dos campos de concentração, derretido em barras anônimas. Relatórios de inteligência, como o relatório Eisenstadt, encomendado pelo governo dos Estados Unidos da América no final dos anos 90, detalham a transferência de vastas quantidades de ouro nazista para bancos neutros na Suíça e em Portugal. Parte desse tesouro sangrento, segundo depoimentos de agentes e documentos fragmentados, teria encontrado seu caminho para as contas numeradas e secretas do Instituto para as Obras de Religião. O Vaticano sempre negou veementemente, escudando-se em sua soberania e no sigilo bancário absoluto. As provas diretas, os extratos bancários, com os nomes de oficiais da Schutzstaffel, nunca foram encontrados, protegidos por camadas impenetráveis de sigilo eclesiástico. Mas as evidências circunstanciais são esmagadoras. A lógica é fria e brutal. Para financiar a fuga de centenas, talvez milhares, de criminosos de guerra, era preciso um sistema bancário que operasse fora de qualquer supervisão, que pudesse aceitar depósitos de origem duvidosa e movê-los através das fronteiras sem deixar rastro. Apenas uma instituição no mundo se encaixava perfeitamente nessa descrição: o Banco do Papa. O dinheiro que nasceu de um pacto com o fascismo italiano agora servia para salvar os restos do fascismo alemão. Para os homens que administravam o IOR, o princípio de Nogara ainda ecoava:
O dinheiro não tem cheiro, nem mesmo o cheiro da fumaça dos crematórios. A questão moral é vertiginosa. Você conseguiria guardar um segredo que poderia destruir a fé de milhões? A Operação Convento, como algumas dessas redes eram chamadas, não era apenas sobre passaportes e dinheiro. Era sobre a perversão da fé. Imaginem a cena. Um criminoso de guerra, com as mãos manchadas pelo sangue de inocentes, ajoelhado em uma capela romana, recebendo não a penitência, mas um novo nome, uma nova identidade e a bênção de um padre para sua jornada rumo à impunidade. A Cruz Vermelha, enganada por cartas de recomendação emitidas por escritórios do Vaticano, concedia os documentos de viagem que se tornavam a chave para a liberdade. A organização humanitária, sem saber, tornava-se uma ferramenta na engrenagem da fuga. Os investigadores que tentaram seguir o rastro do dinheiro nazista esbarraram em um muro de silêncio mais sólido que as muralhas do Vaticano. Era um silêncio protegido pela fé, pela diplomacia e por um medo reverencial. Questionar o Vaticano era, para muitos, questionar o próprio Deus, e assim, os carrascos encontraram refúgio sob a sombra da cúpula de São Pedro, enquanto suas vítimas clamavam por uma justiça que nunca viria. A guerra havia acabado, mas uma nova era de negócios sombrios estava apenas começando, alimentada pelo capital nazista e pela expertise em operações secretas adquirida nas Hatlines. As redes criminosas forjadas no caos do pós-guerra logo encontrariam um novo e lucrativo propósito. Enquanto a Europa se reconstruía, a Itália vivia o seu miraculo econômico, o milagre econômico dos anos 50 e 60. Novas autoestradas, carros e arranha-céus transformavam a paisagem. Mas por baixo do brilho do progresso, uma outra economia, mais antiga e mais violenta, florescia: a economia da Cosa Nostra. A máfia siciliana, com suas conexões nos Estados Unidos da América, encontrou uma nova mina de ouro: a heroína. O tráfico de drogas gerava montanhas de dinheiro vivo, bilhões de liras que precisavam ser lavadas, purificadas de sua origem sangrenta e injetadas na economia legítima. Os clãs mafiosos, os Corleonesi, os Inzerillo, os Bontade, procuravam um sistema financeiro discreto, eficiente e, acima de tudo, sem escrúpulos. Eles não precisaram procurar muito. O caminho para a maior lavanderia do mundo passava mais uma vez pelas portas de bronze do Vaticano. A conexão foi estabelecida por um homem que parecia saído de um romance: Michele Sindona, um advogado tributarista siciliano, brilhante, ambicioso e totalmente amoral. Ele se tornou o banqueiro do diabo, um homem que servia a dois mestres com a mesma devoção: a Santa Sé e a máfia. Sindona conquistou a confiança do Papa Paulo VI, tornando-se seu conselheiro financeiro pessoal e ganhando controle sobre vastas porções do portfólio de investimentos do Vaticano. Ao mesmo tempo, ele era o homem de confiança das mais poderosas famílias mafiosas, o arquiteto de seus impérios financeiros. Sindona era a ponte perfeita entre dois mundos que, superficialmente, pareciam opostos, mas que partilhavam uma linguagem comum: a do dinheiro e do sigilo. Através de sua rede de bancos, incluindo o seu próprio, o Banca Privata Finanziaria, e com a cumplicidade de figuras dentro do IORRI, ele criou um carrossel financeiro vertiginoso. O dinheiro do tráfico de heroína, sujo de sangue das ruas de Palermo e Nova York, era depositado em contas numeradas no IOR. Como o IOR era considerado uma instituição religiosa e não um banco, as transações eram protegidas por um sigilo quase absoluto. Uma vez dentro dos muros do Vaticano, o dinheiro era limpo. Ele era então transferido para os bancos de Sindona na Suíça, no Liechtenstein, no Panamá, e investido em imóveis de luxo, empresas e ações em todo o mundo.
Para a Cosa Nostra, o confessionário do Banco do Vaticano era o único lugar onde os pecados podiam ser verdadeiramente lavados com dinheiro. O próprio arcebispo Paul Marcinkus, o americano de modos rudes que dirigia o WTOR, teria dito a Sindona, segundo testemunhas: "Podemos lavar qualquer coisa, exceto um assassinato." Era uma piada de mau gosto que continha uma verdade terrível. O banco não apenas lavava dinheiro, ele se tornava cúmplice dos crimes que o geravam. Os lucros eram imensos, tanto para a máfia quanto para o Vaticano, que recebia comissões generosas por seus serviços. A audácia de Sindona parecia não ter limites. Em 1972, ele comprou o controle do Franklin National Bank, em Long Island, Nova York, um dos maiores bancos dos Estados Unidos da América. Era a sua obra-prima, a tentativa de levar sua operação de lavagem de dinheiro para o coração do sistema financeiro mundial. Ele usou o banco para realizar especulações cambiais arriscadas e para canalizar ainda mais dinheiro sujo. Mas a teia era complexa demais, a ganância grande demais. Em 1974, o Franklin National Bank entrou em colapso, na maior falência bancária da história americana até então. Foi o primeiro tremor de terra, o primeiro sinal de que o império de Sindona, construído sobre mentiras e sangue, estava prestes a ruir. A queda do Franklin expôs a ponta do iceberg, revelando conexões perigosas entre o Vaticano, a máfia e as altas finanças. Sindona fugiu, mas a engrenagem que ele havia colocado em movimento continuaria a girar. Ele havia introduzido no sistema financeiro da Igreja um veneno que se espalharia por toda parte, conectando não apenas padres e mafiosos, mas também espiões, políticos e membros de uma sociedade secreta que conspirava para tomar o poder na Itália, uma loja maçônica clandestina conhecida como Propaganda Due. A queda de Michele Sindona não foi o fim da história, mas o começo de um capítulo ainda mais sombrio. Ele havia deixado um herdeiro, um sucessor, que levaria suas maquinações a um nível de conspiração que abalaria a República Italiana até seus alicerces. Este homem era Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus. Calvi era o presidente do Banco Ambrosiano de Milão, um dos mais prestigiados bancos católicos da Itália, do qual o WTOR, o Banco do Vaticano, era o maior acionista. Calvi herdou de Sindona não apenas seus métodos, mas também seus clientes, a máfia e o Vaticano. Mas ele acrescentou um terceiro e ainda mais perigoso parceiro a essa aliança profana, a loja maçônica Propaganda Due, ou P2. Em 17 de março de 1981, a polícia italiana, investigando Sindona, invadiu a vila de Lizio Gelli, o venerável mestre da P2. O que eles encontraram foi uma bomba política, uma lista com os nomes de 962 membros da loja. Era quem da elite italiana, 3 ministros do governo, 44 parlamentares, os chefes de todas as 3 agências de inteligência italianas, generais, juízes, industriais e jornalistas, e, crucialmente, os nomes de Michele Sindona e Roberto Calvi. A P2 não era uma simples fraternidade. Era um governo sombra, um Estado dentro do Estado, com um plano detalhado para subverter a democracia italiana e instalar um regime autoritário de direita. E o Banco Ambrosiano, sob a direção de Calvi e com a bênção do Vaticano, era o caixa eletrônico dessa conspiração. Calvi usou o Ambrosiano para criar uma rede labiríntica de empresas de fachada no Panamá, em Luxemburgo e no Peru. Através dessas empresas, ele desviava centenas de milhões de dólares do banco. Parte desse dinheiro ia para cobrir os buracos deixados pela falência de Sindona. Outra parte enriquecia Calvi e seus associados, mas uma porção significativa era usada para financiar as operações da P2,
comprar políticos, chantagear juízes e financiar campanhas de desinformação na mídia. O Banco do Vaticano, através do IOR e de seu diretor, o arcebispo Paul Marcinkus, desempenhou um papel crucial. O IOR forneceu as cartas de conforto, documentos que garantiam os empréstimos concedidos pelas filiais internacionais do Banco Ambrosiano às empresas de fachada de Calvi. Essencialmente, o Vaticano estava agindo como fiador para a fraude. Por quê? A resposta reside na convergência de interesses. O Vaticano, sob o Papa João Paulo II, via a P2 como um baluarte contra o comunismo na Itália. A loja, com seus generais e espiões, era um aliado útil na Guerra Fria. O dinheiro, como sempre, não tinha ideologia, apenas utilidade. A teia de engano era de uma complexidade estonteante. O que parecia ser um respeitável banco católico era, na verdade, o coração financeiro de uma conspiração para derrubar um governo democraticamente eleito. A fé era usada como um escudo para esconder atividades de traição. O que é mais aterrorizante, um banqueiro que lava dinheiro da máfia ou um padre que o abençoa? A descoberta da lista da P2 desencadeou o maior escândalo político da história da Itália do pós-guerra. O governo caiu. O país foi forçado a encarar a chocante realidade de que suas instituições mais sagradas, da igreja aos militares, haviam sido infiltradas por uma conspiração sombria. Para Roberto Calvi, o relógio começou a correr. Ele sabia demais. Ele era o elo que ligava o Vaticano, a máfia e os conspiradores da P2. Ele era um homem marcado, um homem que se tornara um perigo para todos os seus poderosos mestres. A conspiração havia sido exposta, mas suas consequências sangrentas ainda estavam por vir, em um drama que culminaria com uma morte misteriosa em um ano de 3 papas e um corpo balançando sob uma ponte de Londres. A conspiração P2 revelou uma verdade assustadora. O poder financeiro do Vaticano podia ser usado não apenas para enriquecimento ou para salvar criminosos, mas como uma arma para desestabilizar nações. A escolha de se aliar a um governo sombra foi uma aposta perigosa. Você acha que os fins justificam os meios? Comente com sua escolha: poder ou princípios? O ano de 1978 ficou conhecido como o Ano dos 3 Papas, um período de turbulência e morte que abalou a Igreja Católica. Em agosto, o Papa Paulo VI, o pontífice que havia confiado em Michele Sindona e aberto as portas do Vaticano para as finanças sombrias, morreu. Seu sucessor foi o cardeal Albino Luciani, que assumiu o nome de João Paulo I. Conhecido como o Papa Sorridente, ele trazia uma promessa de simplicidade e reforma. Uma de suas primeiras prioridades declaradas era investigar as finanças do Vaticano e limpar o Instituto para as Obras de Religião, demitindo o arcebispo Marcinkus e cortando os laços com homens como Roberto Calvi. Ele pediu uma lista de todas as transações suspeitas, uma lista que continha os segredos da P2 e da máfia. 33 dias após sua eleição, na manhã de 29 de setembro, João Paulo I foi encontrado morto em sua cama. A causa oficial, anunciada apressadamente pelo Vaticano sem uma autópsia adequada, foi um ataque cardíaco. Mas as dúvidas surgiram imediatamente. O Papa de 33 dias, o reformador, havia morrido na véspera do dia em que planejava tomar medidas drásticas. Coincidência? Para muitos, a resposta era um retumbante não. A sombra do assassinato pairou sobre o Vaticano, uma suspeita terrível de que o Papa havia sido silenciado antes que pudesse expor a podridão. A morte de João Paulo I permitiu que a velha guarda, liderada por Marcinkus, se reagrupasse. O novo Papa, o polonês Karol Wojtyła, que se tornou João Paulo II, tinha outras prioridades. Sua grande batalha era contra o comunismo em sua terra natal.
As finanças do Vaticano, por mais sujas que fossem, eram uma ferramenta útil nessa luta. Marcinkus e Calvi, portanto, ganharam um novo fôlego. Mas a teia de Calvi, no Banco Ambrosiano, estava se desfazendo. Em 1982, com a investigação da P2 em pleno andamento, os auditores do Banco da Itália descobriram um buraco de 1,4 bilhões de dólares nas contas do Ambrosiano. O dinheiro havia desaparecido, canalizado para as empresas de fachada de Calvi, com a garantia das cartas de conforto do IOR. O castelo de cartas estava caindo. Calvi, desesperado, fugiu da Itália com um passaporte falso. Ele voou para Londres, acreditando que poderia usar os segredos que guardava para chantagear seus antigos parceiros e salvar a si mesmo. Ele ameaçou revelar tudo: o papel do Vaticano, os nomes dos políticos da P2, as operações de lavagem de dinheiro da máfia. Ele era um homem-bomba, e seus antigos aliados não podiam correr o risco de que ele detonasse. Na manhã de 18 de junho de 1982, o corpo de Roberto Calvi foi encontrado. Ele estava pendurado pelo pescoço em um andaime sob a ponte Blackfriars, no coração do distrito financeiro de Londres. Seus bolsos estavam cheios de tijolos e cerca de 15 mil dólares em diferentes moedas. A polícia britânica inicialmente classificou a morte como suicídio, mas os detalhes eram bizarros demais, simbólicos demais. A ponte Blackfriars, frades negros, ecoava o apelido de Calvi e seus associados da P2, os Fratineri. A forca e os tijolos nos bolsos eram elementos de rituais maçônicos de punição para traidores. O local, fora da jurisdição italiana, era uma mensagem clara. A máfia, a P2, ou talvez ambos, haviam emitido sua sentença. Foi um assassinato disfarçado de suicídio, uma execução ritualística para silenciar o homem que sabia demais e para enviar um aviso a quem mais ousasse falar. O banqueiro de Deus encontrou seu fim não em uma igreja, mas em uma forca improvisada, um fim brutal para uma vida construída sobre a aliança profana entre a cruz e o dinheiro. A morte de Calvi não resolveu o escândalo. Ela o tornou global, deixando o Vaticano com um problema monumental, como se distanciar do sangue e da falência que agora manchavam suas mãos. O colapso do Banco Ambrosiano e a morte espetacular de seu presidente deixaram João Paulo II em uma posição impossível. O escândalo era global e o nome do Vaticano estava indelevelmente ligado à maior fraude financeira da história da Itália. O mundo exigia respostas. A justiça italiana emitiu um mandado de prisão para o arcebispo Paul Marcinkus e outros 2 funcionários do IOR, acusando-os de cumplicidade na falência fraudulenta. Mas Marcinkus, o carismático americano, com a constituição de um jogador de futebol e a mentalidade de um guarda-costas, estava seguro. Ele simplesmente se recusou a sair dos muros do Vaticano, que, como um Estado soberano, não tinha um tratado de extradição com a Itália. Marcinkus tornou-se um prisioneiro em uma gaiola dourada, um símbolo da arrogância e da impunidade do Vaticano. Foi ele quem proferiu a frase que resumia a filosofia pragmática do IOR. Não se pode dirigir a igreja com ave-marias. Para ele, as finanças eram um campo de batalha e as regras da moralidade convencional não se aplicavam. Ele zombava dos magistrados italianos, protegido por uma imunidade diplomática que a Santa Sé se recusava a suspender. A fortaleza que Bernardino Nogara havia construído décadas antes estava agora sendo usada para proteger um suspeito de um crime de colarinho branco em escala massiva. A batalha que se seguiu foi uma guerra de atrito legal e diplomático. A Itália pressionava e o Vaticano resistia. João Paulo II, embora pessoalmente um homem de profunda fé, também era um pragmático político. Ele entendia que entregar Marcinkus à justiça italiana seria admitir a culpa do Vaticano, abrir as portas para investigações
que poderiam revelar segredos ainda mais profundos e, crucialmente, expor as finanças da Igreja a processos judiciais que poderiam levar à sua ruína. A prioridade não era a justiça, mas a proteção da instituição. O sistema se protegia. Em 1984, o Vaticano fez um movimento estratégico. Embora nunca admitindo qualquer irregularidade, concordou em pagar 241 milhões de dólares aos credores internacionais do Banco Ambrosiano como um gesto de boa vontade. Foi uma admissão implícita de responsabilidade moral, se não legal. Era o preço para fazer o problema desaparecer. O dinheiro, mais uma vez, era a solução. Com esse pagamento, a pressão internacional diminuiu. Em 1987, a mais alta corte da Itália anulou o mandado de prisão contra Marcinkus, citando a imunidade soberana do Vaticano. O arcebispo intocável estava livre. Nenhum alto funcionário do Vaticano foi jamais julgado ou condenado pelo escândalo do Ambrosiano. A Operação Mãos Limpas, como a subsequente cruzada anticorrupção na Itália, foi chamada nos anos 90, nunca conseguiu penetrar os muros do Vaticano. Marcinkus permaneceu no comando do IOR até 1989, quando finalmente se aposentou e voltou para os Estados Unidos da América, vivendo tranquilamente no Arizona até sua morte em 2006, levando seus segredos para o túmulo. O episódio deixou uma lição amarga. O Vaticano podia estar no mundo, mas não estava sujeito às leis do mundo. Sua soberania era um escudo perfeito, sua riqueza uma arma poderosa. As tentativas de reforma de João Paulo II foram, na melhor das hipóteses, cosméticas. Ele nomeou um conselho de supervisão de leigos, mas a estrutura fundamental de sigilo e falta de transparência do IROR permaneceu intacta. O sistema havia sobrevivido a um de seus maiores desafios, dobrando-se sob a pressão, mas nunca quebrando. Ele aprendeu, adaptou-se e esperou. Os pecados do passado foram enterrados sob camadas de pagamentos e negações diplomáticas, mas a semente da corrupção, uma vez plantada, não morre facilmente. Ela simplesmente adormece, esperando por uma nova geração de banqueiros e prelados para regá-la. E no novo milênio, com o advento da tecnologia digital, ela brotaria novamente em um escândalo que viria não de fora, mas do coração da própria casa do Papa. O século XXI chegou e com ele uma falsa sensação de que os dias sombrios do Banco do Vaticano haviam ficado para trás. A era dos banqueiros mafiosos e dos conspiradores maçônicos parecia pertencer aos livros de história, mas a estrutura que permitiu esses abusos, o sigilo absoluto e a falta de supervisão, permanecia. O sistema era resiliente e a natureza humana falível. Em 2012, o mundo foi abalado por um escândalo de um tipo novo, um que combinava a intriga medieval do Vaticano com a velocidade da era da informação. O VatiLeaks. A fonte do vazamento não era um banqueiro ou um espião, mas a pessoa mais improvável, Paolo Gabriele, o mordomo pessoal e leal do Papa Bento XVI. Por anos, Gabriele havia fotocopiado centenas de documentos secretos que passavam pela mesa do Papa e os entregou a um jornalista italiano, Gianluigi Nuzzi. O livro resultante, Sua Santidade, as Cartas Secretas de Bento XVI, expôs uma cúria romana disfuncional, atolada em corrupção, lutas de poder e chantagem. E no centro de muitas dessas intrigas, mais uma vez, estava o Instituto para as Obras de Religião. Os documentos vazados revelaram que, apesar das reformas cosméticas, o IOR continuava a ser um paraíso para a lavagem de dinheiro. Contas pertencentes a políticos italianos corruptos, empresários duvidosos e até mesmo a máfia ainda estavam ativas. O escândalo VatiLeaks pintou um quadro devastador de um Vaticano em guerra consigo mesmo. Cartas de prelados alertando o Papa sobre corrupção generalizada
no gerenciamento das finanças do Vaticano foram sistematicamente ignoradas. Um arcebispo que tentou trazer transparência foi exilado para uma nunciatura em Washington. O IOR, sob nova administração, estava sendo investigado pelas autoridades italianas por violar as normas internacionais contra a lavagem de dinheiro. A fachada de normalidade havia desmoronado, revelando que os velhos pecados ainda prosperavam. Para o Papa Bento XVI, um teólogo brilhante, mas um administrador relutante, a revelação da traição em seu círculo mais íntimo e a percepção da profundidade da corrupção foram um golpe esmagador. Ele era um líder que parecia incapaz de controlar a própria casa. A traição de seu mordomo, um homem que lhe servia as refeições todos os dias, era um símbolo da podridão que se espalhara por toda a instituição. A sensação era de déjà-vu, de um ciclo interminável de vício e encobrimento. A tecnologia havia mudado, mas a dinâmica do poder e do segredo era a mesma de sempre. Em 11 de fevereiro de 2013, menos de um ano após a explosão do escândalo Vatilix, o Papa Bento XVI chocou o mundo ao anunciar sua renúncia, o primeiro pontífice a fazê-lo voluntariamente em quase 600 anos. A razão oficial foi a deterioração de sua saúde e a falta de forças para continuar. Mas, para muitos observadores do Vaticano, a decisão estava intrinsecamente ligada à sua incapacidade de limpar a cúria e reformar as finanças. Ele teria percebido que a hidra da corrupção, entrincheirada no coração da Igreja por décadas, era um monstro que ele não tinha forças para derrotar? Foi a admissão de uma derrota pessoal, o reconhecimento de que o sistema era mais forte do que o homem que o liderava? A renúncia de Bento foi um ato de humildade, mas também um grito de socorro, um sinal de que a Igreja precisava de um tipo diferente de líder, talvez um guerreiro em vez de um professor, para enfrentar a batalha que se avizinhava. O palco estava montado para uma mudança radical, uma tentativa de revolução que viria do fim do mundo. O ciclo de escândalos prova que o sigilo é uma tentação poderosa. Mesmo com boas intenções, o poder absoluto de operar nas sombras parece corromper absolutamente. Você acredita que a transparência total é possível em uma instituição como o Vaticano? Ou o segredo é uma parte inevitável de seu poder? Deixe sua opinião nos comentários. Transparência ou tradição? A fumaça branca que saiu da chaminé da Capela Sistina em 13 de março de 2013 anunciou a eleição de um homem que era a antítese de tudo o que o Vaticano representava. O cardeal Jorge Mário Bergoglio, da Argentina, o filho de imigrantes italianos que se tornou o arcebispo de Buenos Aires, era um jesuíta, o primeiro da história a se tornar papa. Ele escolheu o nome Francisco, em homenagem ao santo de Assis que renunciou à riqueza e abraçou a pobreza. Desde o primeiro momento, ficou claro que esta não seria uma papalidade comum. Ele recusou os apartamentos papais luxuosos, optando por viver em uma modesta casa de hóspedes. Ele lavou os pés de prisioneiros e beijou os rostos de doentes. O Papa das favelas havia chegado, e ele trazia consigo uma agenda de reforma que faria tremer os príncipes da Igreja. No topo de sua lista de prioridades estava a tarefa que seus predecessores haviam falhado em completar: a limpeza final do Banco do Vaticano. Francisco não usou de meias palavras. Ele chamou o IOR de um escândalo e declarou guerra à cultura de sigilo e corrupção que o havia definido. Ele sabia que palavras não seriam suficientes. A batalha exigia ações drásticas e imediatas. A revolução de Francisco foi rápida e brutal. Ele nomeou uma comissão de cardeais para investigar o IOR e, crucialmente, contratou empresas de auditoria e consultoria financeira internacionais, como a Promontory Financial Group e a Ernst Young, para vasculhar as contas. Pela primeira vez na história, estranhos, leigos e especialistas financeiros
de fora dos muros do Vaticano, receberam acesso aos livros sagrados do banco. O resultado foi um expurgo. Milhares de contas suspeitas foram fechadas. Contas pertencentes a pessoas que não tinham direito a elas, políticos, empresários, indivíduos com conexões duvidosas, foram encerradas. A mensagem era clara. A era do IOR como um paraíso fiscal para os não-religiosos havia acabado. Ele demitiu toda a diretoria do IOR e nomeou um novo presidente, o industrialista alemão Ernst von Freiberg, com um mandato claro para impor a transparência e cumprir as normas internacionais contra a lavagem de dinheiro. Em 2014, ele foi ainda mais longe, criando um novo superministério, a Secretaria para a Economia, sob o comando do cardeal australiano George Pell, para supervisionar todas as atividades financeiras da Santa Sé, retirando o poder das mãos da velha guarda italiana. Mas a resistência foi feroz. Cada passo em direção à reforma foi recebido com uma sabotagem silenciosa, com vazamentos para a imprensa destinados a desacreditar os reformadores e com uma oposição passiva da Cúria, a burocracia entrincheirada que havia lucrado com o status quo por décadas. Era uma batalha de culturas, a cultura da transparência de Francisco contra a cultura do segredo pontifício, o segredo pontifício. A luta culminou no evento mais chocante da era de Francisco, o julgamento de um dos homens mais poderosos do Vaticano, o cardeal Angelo Bettil. Bettil, um ex-substituto da Secretaria de Estado, foi acusado de crimes financeiros, incluindo peculato e abuso de ofício, em conexão com um desastroso investimento imobiliário em Londres. Pela primeira vez, um cardeal estava sendo julgado por um tribunal de leigos dentro do Vaticano. Foi um momento sísmico, uma demonstração do compromisso de Francisco em garantir que ninguém, nem mesmo um cardeal, estivesse acima da lei. A Revolução de Francisco é uma história em andamento, uma luta de vida ou morte pelo futuro da Igreja. Ele conseguiu arrancar algumas das ervas daninhas mais venenosas, mas as raízes da corrupção são profundas, cultivadas por um século de compromissos morais. A questão que permanece é se um homem, por mais determinado que seja, pode realmente mudar um sistema que provou ser mais forte que papas, reis e impérios. O dinheiro do Banco do Vaticano, no entanto, nunca foi apenas sobre corrupção interna ou enriquecimento pessoal. Sua característica mais poderosa, a capacidade de mover grandes somas de dinheiro através das fronteiras de forma invisível, tornou-o um instrumento irresistível de geopolítica. Durante a Guerra Fria, o Vaticano não era apenas uma superpotência espiritual. Era um jogador clandestino no grande xadrez global entre o leste e o oeste. O Papa João Paulo II, com sua experiência pessoal sob o jugo do comunismo na Polônia, estava determinado a derrubar o Império Soviético, e o IOR era uma de suas armas mais eficazes. Investigações de jornalistas como Carl Bernstein, um dos repórteres do escândalo de Watergate, revelaram uma aliança secreta entre o Vaticano de João Paulo II e a administração de Ronald Reagan nos Estados Unidos da América. A Agência Central de Inteligência e o IOR teriam trabalhado juntos para financiar secretamente o movimento sindical Solidariedade na Polônia, liderado por Lech Walesa. O dinheiro do Vaticano, irrastreável e canalizado através de igrejas e padres locais, ajudou a manter viva a chama da resistência que eventualmente levaria ao colapso do regime comunista polonês. Foi a maior operação secreta da história moderna, uma parceria entre a cruz e o espião, onde a fé fornecia a rede de distribuição e o INOR, o capital de risco. Mas o anticomunismo fervoroso do Vaticano tinha um lado muito mais sombrio. Enquanto apoiava a liberdade na Polônia, o mesmo sistema financeiro secreto era usado para apoiar regimes brutais de direita na América Latina. Ditaduras militares na Argentina, no Chile
e em outros lugares, que torturavam e matavam seus próprios cidadãos em nome da luta contra o marxismo, recebiam apoio tácito e, em alguns casos, financeiro, de setores da igreja local, com fundos que se moviam silenciosamente através do IOR. O banco operava com uma lógica geopolítica fria, onde o inimigo do meu inimigo é meu amigo. A luta contra o comunismo justificava alianças com ditadores fascistas, assim como havia justificado o pacto com Mussolini décadas antes. O princípio de Nogara, de que o dinheiro não tem cheiro, aplicava-se também à política externa. O IOR tornou-se uma espécie de agência de inteligência financeira, capaz de influenciar eventos globais sem deixar impressões digitais. Sua soberania única, seu status como um enclave, fora da lei no coração da Europa, permitia-lhe fazer coisas que nenhum outro Estado ou banco poderia. Ele podia financiar revoluções e apoiar ditaduras com a mesma eficiência silenciosa. Essa teia global de influência não desapareceu com o fim da Guerra Fria. O poder de mover dinheiro sem supervisão continua a ser uma ferramenta valiosa em um mundo de sanções internacionais, terrorismo e crime organizado transnacional. As reformas de Francisco visam trazer o IOR para o século XXI, forçando-o a cumprir as regras do sistema financeiro global. Mas a tentação de usar essa ferramenta única para fins políticos e de inteligência permanece. O Banco do Vaticano é um paradoxo, uma instituição que busca promover a paz e a justiça, mas que possui uma arma financeira capaz de travar guerras secretas e subverter governos. Ele opera em uma zona cinzenta onde a missão sagrada encontra a realpolitik profana. As decisões tomadas em um pequeno escritório dentro dos muros leoninos podem ter repercussões que derrubam regimes e alteram o curso da história a milhares de quilômetros de distância. A história do banco não é apenas uma crônica de escândalos financeiros, é um capítulo secreto e não escrito da história do poder no século XX. E talvez seu segredo final não esteja nos livros contábeis, mas no mapa do mundo. Após um século de escândalos, reformas, assassinatos e conspirações, o que resta? A história do Banco do Vaticano é um ciclo, uma espiral descendente de pecado e arrependimento tardio, de ganância e tentativas desesperadas de redenção. Cada papa que tentou limpá-lo, de João Paulo I a Bento XVI e Francisco, encontrou uma resistência feroz, uma força entrincheirada que parece ser parte do próprio DNA da instituição. Então, qual é o segredo final? O que os muros do Vaticano ainda escondem? Talvez o segredo não seja um documento específico, uma conta secreta ou uma conspiração não revelada. Talvez o segredo final seja a própria natureza da besta. É o Banco do Vaticano um tumor canceroso no corpo da Igreja, uma anomalia que contradiz tudo o que a fé representa, como acreditam os reformadores? Ou é, como os cínicos pragmáticos dentro da Cúria poderiam argumentar em sussurros, um mal necessário? O coração sombrio, que deve bombear o dinheiro-sangue para financiar a missão global da Igreja, suas obras de caridade, suas embaixadas, sua vasta burocracia. Para manter o poder na terra, é preciso jogar o jogo da terra. E o jogo da terra é jogado com dinheiro. O paradoxo é insolúvel. Uma instituição que prega um reino que não é deste mundo tornou-se mestre em acumular os tesouros deste mundo. A maldição do Banco do Vaticano reside em sua própria perfeição como ferramenta. Sua soberania, sua opacidade e sua imunidade o tornam um instrumento financeiro clandestino ideal. E tal instrumento, uma vez criado, atrai inevitavelmente as forças mais sombrias. Da aliança original com o fascismo de Mussolini, passando pelo resgate de nazistas, pela lavagem de dinheiro da máfia e pelo financiamento de governo sombra, o padrão é o mesmo. O poder absoluto de operar sem supervisão
corrompe absolutamente. Qualquer um que entre em sua órbita, seja um papa idealista, um banqueiro genial ou um investigador determinado, é forçado a um compromisso de consciência, exilado ou silenciado. O sistema consome aqueles que tentam mudá-lo. O dinheiro que deveria servir à religião acaba fazendo da religião sua serva. A história do banco não é, em última análise, sobre finanças. É sobre a eterna e trágica batalha entre o sagrado e o profano, travada no coração da instituição que afirma ser a guardiã da moralidade do mundo. O segredo final não está nos números, mas na filosofia. Ele reside no reconhecimento tácito e aterrorizante de que a fé, para sobreviver e prosperar como uma força terrena, pode precisar fazer acordos com o inferno. O Instituto para as Obras de Religião é o monumento a esse pacto. É a prova de que, mesmo na cidade de Deus, as regras são muitas vezes escritas pelo diabo. A questão que permanece, ecoando através das décadas de escândalos, não é se o banco pode ser reformado, mas se a própria união de poder espiritual absoluto e poder financeiro absoluto pode existir sem criar um monstro. O cofre está agora mais limpo, as regras mais rígidas, mas a estrutura fundamental permanece. Um Estado soberano, com seu próprio banco, imune ao mundo exterior. Enquanto esse enclave existir, a tentação existirá. E a história nos ensinou repetidas vezes que a tentação, quando se trata de poder e dinheiro, raramente é resistida por muito tempo. O silêncio que agora emana do banco é o silêncio da reforma ou apenas o silêncio de uma besta adormecida, esperando pela próxima oportunidade para despertar? A resposta, talvez, esteja guardada no próximo cheque, no próximo acordo, no próximo segredo que os muros do Vaticano ainda estão por conceber.